queria saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus, o Rei ressurreto, que está sentado à direita do nosso Deus Pai. Eu queria lhe convidar nesse instante a convidar a presença do Senhor para este lugar, para o lugar onde você está, pois nós sabemos que não há limites para Deus. Ele está presente em todo tempo, em todo lugar. E essa é a nossa oração, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha nos ouvir esta noite, ouvir a nossa adoração, Pai, ouvir o coração da gente, meu Deus, clamando por mais de Ti, clamando por uma vida mais sincera e íntegra ao Teu lado, Jesus, por uma vida, meu Deus, que reflita a Tua glória a cada dia, Senhor. Oh Deus, que venhamos dar mais espaço para Ti, ó Santo Espírito, que venhamos renunciar a nós mesmos a cada dia e carregar a nossa cruz rumo aos céus, rumo à Tua presença, Senhor. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor conhece-nos desde que fôssemos formados nos ventres das nossas mães. O Senhor nos escreveu um livro, meu Pai, dizendo, meu Deus, cada coisa que iríamos fazer, Senhor. É o que a Tua palavra diz lá em Salmos, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor conhece, meu Deus, o coração e a voz dos adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Vamos louvar isso. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me guardou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me guardou no seu altar para servir. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos, Jesus. Nós exaltamos o Teu santo nome, Pai. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me guardou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me guardou
és santo, Senhor. Tu és santo, santo Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Oh, Senhor, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o Senhor, Pai. Quão grande é o meu Deus. Cante isso a Ele. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante sobre todo nome é o seu. Tu és digno, Senhor. Tu és digno do louvor. Nós cantaremos para todo sempre. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Tu és santo, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Nós sempre iremos louvar o teu nome, Senhor. Cantar louvores de gratidão e exaltação ao teu nome, Senhor. A nossa adoração, meu Pai, entrega ao teu altar hoje, Jesus. Aleluia. Pastor Cristiano. Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria enorme poder estar reunido num dia como esse, num momento tão especial quanto o de hoje, que é o momento da celebração da ceia. E mesmo sendo cansativamente repetitivo, apesar de estarmos distantes nesse momento, por conta das circunstâncias adversativas, ainda assim nós estamos de algum modo muito próximos, e isso por meio da comunhão, porque o que nos une de fato não é o que é material, não é o que é físico. O que é físico e material apenas afirmam aquilo que nos une. A nossa união, diz Paulo, se dá por meio do Espírito. A nossa união se dá por meio das ideias. A nossa união se dá por meio do pensamento, por meio dos princípios que Cristo estabeleceu para a nossa vida. E esse é, antes de tudo, o grande passo para a nossa união, para a nossa unidade. As outras coisas que vão acontecer no mundo físico e material, como eu disse a princípio, são apenas uma afirmação do que de fato existe no nosso coração antes de qualquer coisa. A nossa aliança não é física nem material. A nossa aliança, ela é
espiritual e ela é interna. Então, por isso, eu volto a dizer, é um prazer imenso poder estar com você, mesmo por meios da tecnologia, de equipamentos eletrônicos, mas poder compartilhar da graça de Deus, da palavra de Deus, de músicas que buscam adorar a Deus com a gratidão que nós temos em nosso coração e em nossa vida, por todas as coisas que Ele fez, mas sobretudo por aquilo que Ele é. Então seja bem-vindo, muito obrigado a você que já está conosco nesse instante, e nós já vamos continuar com a nossa proposta de reunião cultual dessa noite, nesse instante refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. Então eu quero te convidar para ler comigo o texto que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso de número 24. Hebreus, capítulo 11, a partir do 24º versículo. Está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e o Senhor sabe perfeitamente o quanto nós precisamos ouvir a Tua voz. Por isso pedimos que fale ao nosso coração e com esta palavra edifique a nossa vida e glorifique o Teu nome. É o nosso pedido, é a nossa oração sincera e grata em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus foi escrita para um grupo de judeus cristãos que estava vivendo em declínio da verdadeira fé. Eles agora estavam buscando materializar a crença, materializar o que eles estavam chamando de fé. E é por isso que quando o escritor envia esta missiva, essa carta a esse grupo de cristãos judeus, ele desde o princípio vai apresentar uma fé que trabalha não com o visível, não com o material, mas pelo contrário, a fé que trabalha o invisível e o imaterial. O escritor aos Hebreus vai dizer que é profundamente desnecessário, escarnecedor e profano deixar a verdadeira e sadia fé em Cristo para voltar às práticas dos judaísmos, para voltar a guardar os dias de festa, para voltar a ver elementos do culto judaico se materializando em rituais, para que isso autentique ou fortaleça aquilo que eles consideram ser fé. E pelo que o escritor aos Hebreus vai deixar bem claro, ele vai dizer que essas ações ritualísticas de materialização, elas podem ser qualquer outra coisa, elas vão ser muito mais um tipo de crença do que de verdade um tipo de fé. Então voltar à ação neotestamentária, por exemplo, e a admiração,
de personagens do Antigo Testamento, como Moisés, como Abraão e como os anjos que entregaram os mandamentos nas mãos de Moisés, era retroceder na fé. Porque, apesar de Moisés, Abraão, os anjos terem papéis excelentes, extraordinários na vida de fé dos hebreus, maior do que qualquer um deles é o próprio Cristo. Então o escritor aos Hebreus vai mostrar que, num paralelo entre crer em Cristo e crer naquilo que se apresentava como condição de espiritualidade no Antigo Testamento, há uma perda e um retrocesso muito grande no que aqui é chamado de fé. A fé não é uma fé material, ela é, antes de tudo, uma fé espiritual. E aqui no texto que nós lemos, por exemplo, que é o fragmento do capítulo 11 desta carta, nós temos Moisés que vislumbra o invisível, que considera aquilo que não está à sua disposição como algo material, que num tempo presente vai a um tempo muito futuro para saber que as suas ações nesse instante, no presente da sua vida, são ações que vão refletir para a eternidade. E tudo está no campo da imaterialidade. O comportamento de Moisés é um comportamento que enxerga o que não está diante dos olhos, que abraça o que está muito distante. Isso é fé. A fé que vê o invisível. Então, quando o escritor aos Hebreus vai apresentando esta carta, ele vai agora, nesse capítulo, por exemplo, apresentar referências. Muitos homens que, pela verdadeira fé, tomaram decisões que, aparentemente, naquele momento em que a carta está sendo escrita, não é o mesmo sentido de fé que as outras pessoas têm. A fé que as outras pessoas têm é material. E a fé que esses personagens apresentados aqui no capítulo 11 têm é uma fé absolutamente imaterial. Nós temos aqui homens cujas referências são dadas pelo escritor aos cristãos judeus naquela época como pessoas que viveram acima da mediocridade. E é sobre isso que nós queremos falar esta noite. Homens que viveram acima da mediocridade. O que nós temos apresentado aqui, as referências que nós temos apresentadas pelo escritor aos Hebreus, são de homens comuns da sociedade. Homens que viviam em pequenas cidades ou em pequenos povoados, ou homens que viviam nas cidades que eram as principais cidades do seu tempo, mas que são pessoas que, misturadas aos demais homens da sociedade, eles pareciam ser comum, viver uma vida média, uma vida medíocre, no sentido mais positivo da palavra, porque a palavra medíocre significa mediana, está na média, não está nem acima e nem abaixo, é estar no meio, é ser comum, é estar em paralelo com os demais, é viver uma vida de figuração não tão expressiva, mas viver uma vida média. Agora, nós vamos perceber que apesar de esses homens serem homens comuns das suas sociedades, de serem pessoas que viviam em cidades e em sociedades aparentemente tão naturais quanto qualquer outra sociedade, e serem pessoas tão comuns quanto qualquer outros seres da sociedade, algumas coisas transformaram esses homens em homens acima da média. Alguma coisa na vida de um deles fez com que eles dessem um passo à frente. E o que você vai perceber
é que, contrariamente ao que a gente poderia considerar em nosso tempo, algo que pode elevar o homem, pode levantar o homem, pode colocá-lo em uma situação de excelência, esses homens citados na Bíblia parecem seguir o fluxo contrário, parecem seguir o caminho contrário. Então o que nós temos aqui não são donos de grandes empresas. Nós não temos homens aqui que tenham sido aplaudidos pela crítica avaliativa do seu tempo. Nós não temos homens aqui que são seguidos por grandes multidões. Nós não temos homens aqui que nos tempos de hoje talvez não teriam uma grande quantidade de seguidores no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social. O que nós temos aqui, na maioria das vezes, são pessoas que viveram alienados da sociedade, pessoas que viveram em condição de marginalidade, pessoas que foram contraditórias àquilo que seria o fluxo para uma vida de sucesso. E mesmo assim, diante de Deus, e sendo referido aqui pelo escritor aos Hebreus, esses homens são homens acima da mediocridade. E por que razão? Esses homens são pessoas acima da média, a ponto de serem considerados aqui como heróis da fé, como referências para os demais homens que pudessem acreditar naquilo que é uma verdadeira vida com Deus. Primeiro, nós temos aqui gente que não transformou as suas limitações em justificativa para o seu fracasso. Gente que, assim como você e assim como eu, é pessoa comum da sociedade. E comum da sociedade cheia de fragilidade, cheia de limitações. Gente dentro de uma sociedade que às vezes não consegue dar um passo além por conta das suas condições financeiras ou materiais, ou quem sabe por causa da sua posição diante da vida. Homens e mulheres que talvez em determinadas circunstâncias se tornaram fraquejados diante de outros homens. Pessoas que talvez tenham sido interpretadas de maneira incoerente, ou quem sabe tenham sido olhadas de forma subjetiva por tantas outras pessoas, de modo que esse ser, entre aspas, comum da sociedade, parece estar abaixo da média e não acima da média. É por isso que a vida de fé desses homens aqui, dos hebreus, é contrária àquilo que eu já disse hoje, parece ser o fluxo certo para o caminho do sucesso. Então nós temos como exemplo disso aqui, de gente que não tornou a sua limitação justificativa para o seu fracasso, a figura de Elias, que é citado no capítulo 11 aqui, mas que também o próprio Tiago cita na sua carta universal, quando ele diz a respeito da oração e da busca sincera por uma resposta de Deus, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E mesmo nessa condição de limitação, nessa sujeição humana, Elias orou a Deus para que não chovesse e o céu se cerrou por um período de tempo. Depois ele tornou a orar a Deus e o céu se abriu. O escritor Tiago está dizendo que, mesmo tendo limitações na sua existência, mesmo tendo condições que podem fragilizar a sua fé, a sua vida diante de Deus, ou a sua existência diante dos demais homens, Elias é um homem que, não se sentando em cima da sua limitação, em cima do seu problema, em cima das suas circunstâncias muitas vezes insuperáveis, ele não se senta ali para justificar um fracasso. Ele não para na vida. Ele percebe que mesmo diante de tanta limitação que ele tem, é possível prosseguir, é possível vencer, é possível profetizar, é possível ir além, é possível ser diferencial, é possível ser uma referência, é possível ir contra tudo e contra todos diante de uma grande sociedade que não acredita em Deus, prefere acreditar em Baal. Elias é um homem que se percebe diante de 850 profetas, e ele percebe
que é possível, diante de tantos adversários, diante de tanta hostilidade, diante de tanta incompreensão, buscando a Deus com um coração sincero, receber uma resposta de Deus que o faça ser reconhecido, que o faça ser visto como um verdadeiro homem de Deus na fé. Então, o que Tiago está dizendo a respeito de Elias, e o que o escritor aos Hebreus está dizendo a respeito de Elias, usando-o como um elemento fundamental de referência na fé, é que apesar de toda a sujeição humana, de todos os problemas que nós temos e de todas as limitações que nós temos, é possível avançar um pouco mais diante da vida com Deus na sua espiritualidade. Então, por exemplo, eu creio que estou falando aqui essa noite para tanta gente que está sentada em cima da sua limitação, que fica falando o tempo todo que é muito cheio de falhas, que não tem capacidades, que as suas habilidades não lhe dão condições para poder crescer um pouco mais e ser alguém na vida, fica dizendo o tempo inteiro que é impossível crescer, avançar, vencer naquela situação em que ele se encontra, fica olhando o tempo inteiro para todas as suas deficiências e não consegue perceber que no meio desse mar de aparentes defeitos e limitações que você tem, existe um lugar onde a graça de Deus opera, onde o milagre de Deus age e transforma a tua vida de forma absoluta. Essa noite, Deus te colocou diante desse teu aparelho para te dizer uma coisa, querido: apesar de todas as circunstâncias adversas às quais você se submeteu ou foi submetido, Deus ainda te estende pela tua mão, te levanta e te faz vencer nesta vida. Você vai chegar muito além do que você imagina. Elias, ele não se senta em cima das suas fragilidades e das suas limitações. E é constatável as limitações de Elias. Ele é um homem que foge de ameaças. Ele é um homem que se deprime diante das respostas não esperadas. Ele é um cara que não consegue olhar de forma absoluta para a vida. Ele se vê só, quando na verdade ele não está tão só quanto ele pensa. Ele se percebe abandonado, quando na verdade ele está sendo abraçado por Deus. Então ele também é um homem cheio de limitações na vida, mas mesmo assim, com essas limitações, é possível vencer, seguir o teu caminho e ir muito mais adiante para a glória do Deus que criou todas as coisas. Nós temos aqui, no meio dessas referências de fé, gente que transformou as suas virtudes em memoriais maiores do que as suas deficiências. E o exemplo é o próprio Sansão, que mesmo depois de ter dado tanto trabalho aos céus, mesmo depois de ter vivido uma vida de resistência à vontade de Deus, mesmo depois de ter colocado o seu pescoço endurecido contra os aguilhões de Deus durante tantos anos, quando ele perde a sua visão, quando ele se entrega a uma paixão adoecida, quando ele se percebe prisioneiro dos seus adversários, quando ele se olha como sendo o principal espetáculo grande dentro de um grande show, mas não como um homem que seria aplaudido e elogiado por aquela multidão, mas como um palhaço que serviria de divertimento para todo aquele povo. Quando ele se percebe diante de tudo isso, ele também percebe a grandeza do que Deus tinha para a sua vida. Ele também percebe que apesar de todas as deficiências e de todas as mancadas que ele deu na sua vida existencial, ainda era possível tomar uma atitude e uma decisão que glorificasse a Deus e que fizesse com que esta ação virtuosa fosse maior do que todas as ações defeituosas que ele já tinha tido em toda a sua existência. E depois de ter perdido a sua força,
depois de estar cego, ele vai até as duas principais colunas do templo, onde os seus adversários estão festejando e glorificando ao seu Deus ali, tendo Sansão como grande espetáculo de humor, mas um humor mais sarcástico possível. E ele vai até aquele lugar onde seria possível desmoronar toda aquela forma como o adversário estava se rindo, não apenas do representante de Deus, mas do próprio Deus. E aí, Sansão faz a sua última oração. E na sua última oração ele pede a Deus que pelo menos mais uma vez Deus pudesse olhar para ele e pudesse dar a ele graça para cumprir o seu ministério. Juízes capítulo 16, versículo de número 30. A Bíblia diz que ele consegue derrubar todo aquele templo e matar todos os adversários que estão naquele grande e pesado espaço. E o escritor de Juízes declara que Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. E matar, nesse sentido, significa cumprir um propósito meio que bélico, militar, para o qual Deus o chamou, a fim de libertar o povo hebreu dos seus adversários filisteus. E no final da sua vida, Sansão pôde cumprir o seu ministério, apesar de. Eu quero dizer para você essa noite que, apesar de, ainda é possível transformar o teu comportamento. Ainda é possível transformar as tuas deficiências em virtude. Ainda é possível tomar decisões na vida que possam fazer você uma pessoa absolutamente daquilo que você é. Você também não pode ficar acomodado a essa situação de dizer que é aquilo que é, da forma que nasceu, sendo que é possível tomar atitudes, ações que te elevem acima desta mediocridade. Sai dessa mediocridade. Sai desse estado médio de comportamento que apenas te faz ser como tantos demais homens e mulheres que talvez te cercam na sua vida e que têm comportamentos que não são honrosos. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Nós temos aqui, entre esses homens de fé, pessoas que compreenderam que a vontade de Deus para si nem sempre ocorre como a vontade de Deus para a vida do seu próximo. Então, há caminhos que foram traçados por Deus e há propósitos que foram estabelecidos por Deus na minha vida que são absolutamente diferentes daquilo que foi traçado para a sua vida. Para mim, é possível que Deus tenha dado a graça de poder pregar, enquanto que para outras pessoas, como por exemplo a minha esposa, minha filha, meu filho, foram dados aqui o privilégio de cantar louvores a Deus. Iago canta e toca. Cada pessoa tem um ministério, tem um dom, e tem a satisfação de cumprir esse dom e esse ministério diante de Deus e diante da vida, sabendo que a vontade de Deus para um é diferente, às vezes, em muitas circunstâncias, da vontade de Deus para outras pessoas. É por isso que nesse mesmo capítulo 11 da carta aos Hebreus, no verso 34, o texto diz que homens pela fé escaparam do fio da espada. Já no verso 37, o texto diz que homens pela fé foram mortos ao fio da espada. Então, o que é ter fé? É escapar do fio da espada ou é ser morto ao fio da espada? Então, a depender do que Deus estabeleceu como vontade para a sua vida,
das circunstâncias que te cercam, diante de uma decisão de fé que você precisa tomar, algo que vai acontecer na sua vida é diferente de algo que vai acontecer na vida de outras pessoas. Então não adianta tentar ficar se comparando, não adianta tentar ficar se igualando a determinadas situações ou a determinadas pessoas, porque você nunca vai conseguir ser igual a ninguém. Você é você e Deus te chamou do jeito que você é para também ser um diferencial nesta vida. Então não importa se é do lado de cima, se é do lado de baixo, se é do lado esquerdo ou do lado direito, se é no alto da montanha ou se é na profundeza do vale, seja quem você é e mantenha a sua fé diante de Deus do jeito que Deus te chamou para ser. Porque ser diferencial é também aceitar com humildade o projeto individual de Deus para a sua vida. E eu quero encerrar dizendo que ser um homem acima da mediocridade é não transformar valores em preços. Não transformar valores em preços. Porque o valor é algo que não tem preço. E qualquer outra mercadoria que tem preço é negociável. Diz que qualquer coisa na vida tem preço e que todo homem tem seu preço. No entanto, homens de honra, homens sinceros, homens que decidiram ser de fato homens de bem, homens que também entregaram a sua vida a Deus, sabem que os seus valores não têm preço e que princípios não são negociáveis. Vontade de Deus não é negociável. Não há politicagem que possa mudar o meu modo de ser, de existir, de tomar decisões, quando eu tenho princípios estabelecidos em mim como regente da minha decisão, regente da minha vida, diretor da minha existência. E aqui está Moisés, como o grande referencial de um homem que não permite que a sua vida ministerial, que a sua honra, que a sua descoberta de ser um judeu seja negociável. Ele não transforma os seus valores em preço. O texto que nós lemos vai dizer que depois de ser adulto, depois de tomar consciência, depois de conseguir, depois de conseguir ler a vida com toda a consciência possível, com toda a sobriedade, ele rejeitou ser filho da filha de Faraó. Ele rejeitou um título e uma posição de honra dentro da sociedade daquele tempo. O texto diz que ele preferiu ser maltratado com o seu povo. Preferiu, escolheu, ele decidiu não ser honrado, estar acomodado a uma situação de conforto, mas ele preferiu, para não negociar a sua fé, para não vender os seus princípios, para não transformar os seus valores em preço, ele preferiu sofrer do que viver uma vida de conforto. E o texto ainda vai dizer que ele considerou o opróbrio de Cristo maior do que os tesouros do Egito. Olha que coisa extraordinária. O que é o opróbrio de Cristo? O opróbrio é a desonra. O opróbrio é a humilhação a que a pessoa é submetida por conta daquilo de mal que lhe falam. O opróbrio é tirar daquela pessoa o nome digno que essa pessoa tem, é envergonhá-la absurdamente diante daquela sociedade. E Moisés preferiu ser envergonhado, mesmo muito distante de conhecer o Cristo nascido homem, o Cristo humano, mas pela fé ele pôde ver algo que estava muito distante dos seus olhos, porque, como disse no início, isso é que é fé. E ele, percebendo o valor que ele tinha em sofrer para não negociar
os seus princípios, essa sua fé e essa sua visão que está muito além daquilo que os olhos podem ver, ele simplesmente preferiu sair do Egito. E o escritor aos Hebreus, ainda no início do texto que nós lemos, vai dizer que ele saiu, deixou o Egito. Essa palavra deixar é extraordinária. Ele deixou para trás e seguiu o seu caminho. Por que que ele deixou? Primeiro, porque ele não tinha medo da ira do rei. Segundo, porque ele ficou firme, vendo o invisível. É isso que o transforma em um homem acima da mediocridade. É isso que o transforma em um homem de fé. Perceber que existe além daquilo que é material, algo que é muito maior e que é muito superior. E o texto vai dizer ainda anteriormente aqui, que ele não quis os tesouros do Egito, preferiu o opróbrio de Cristo, porque ele tinha em vista a recompensa. E a sua recompensa não é material, passageira, transitória, terrena. A sua recompensa, é espiritual, é imaterial, é eterna. Ela nunca vai se corromper. Essa noite, Deus está te chamando para ser alguém que esteja acima da mediocridade. Alguém que não transforme valores em preços. Alguém que, compreendendo a sua vida contextual, que amadurecendo, que se tornando maduro e crescido, como o texto diz aqui a respeito de Moisés, consiga tomar decisões, não que lhe dê vantagens de títulos, ou de grana, ou de qualquer outra coisa nessa vida, mas que lhe dê vantagens espirituais. E eu sei que Deus está falando com alguém que está diante do seu aparelho nesse instante. Eu sei que há muitas decisões que você precisa tomar na vida e precisava de uma injeção de ânimo para tomar uma decisão sincera e verdadeira diante de Deus. Hoje o Senhor te chama para tomar essa decisão. Fique ao lado da espiritualidade, fique ao lado da eternidade, fique ao lado daquilo que não é transitório nem passageiro, porque Deus te chamou para ser acima da média. Eu quero convidar você para orar nesse instante e em seguida nós vamos participar desse nosso momento de ceia, nessa noite linda, nessa noite maravilhosa. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que chegou ao nosso coração, e o que nós esperamos é que o Espírito Santo a comunique ainda mais a todos nós, incomodando-nos de forma positiva, para que teu nome seja glorificado nas nossas decisões. Eu coloco também diante do Senhor cada pessoa que está assistindo a essa transmissão, aquelas que talvez, não sei porquê, estejam de alguma forma incomodadas com o seu comportamento, que o Senhor possa perdoá-las, santificá-las, purificá-las, para que elas tenham uma boa consciência nesse instante para participar da mesa do Senhor, um momento rico e tão especial para todos nós. É o nosso pedido sincero, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos participar nesse momento da ceia do Senhor, e eu já tenho dito para os irmãos inúmeras vezes que esta é uma ação realizada pela igreja primitiva provavelmente todas as semanas, e eles se sentavam num lugar de reunião e compartilhavam uns com os outros, conversando a respeito do sacrifício de Cristo, a respeito do Cristo como sendo o cordeiro que substituiu o cordeiro que anteriormente eles ofereciam no templo. E aí eles comiam o pão e eles bebiam o cálice do Senhor, tendo esses dois elementos como grandes significados para a sua vida. Porque Jesus disse: o pão é a minha carne. Do cálice, ele disse: esse é o Novo Testamento no meu sangue. Então comam e bebam pensando em mim. Então é pensando no Senhor
que a gente participa nesse instante da ceia, da mesa, da celebração. Esse é um momento ímpar para todos nós, porque é um momento de comunhão entre os irmãos e é um momento de comunhão com Deus. Então eu quero convidar você a pegar o seu pão e nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse elemento que representa o corpo do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse pão que está em nossas mãos, nas mãos de cada um dos teus filhos que, em suas casas, nesse instante, estão participando conosco desta ceia. Que a bênção do Senhor esteja neste pão. É a nossa oração e é a nossa gratidão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que depois de orar, Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. Faça isso em sua casa. Pegue o seu pão agora. Depois de partido, cada um dos discípulos vai pegar um pedaço de pão e vai pensar a respeito da morte, a respeito da Páscoa, a respeito da passagem, a respeito da libertação, que todos nós, reconhecendo os nossos erros e os nossos pecados diante de Deus, também entendemos ter recebido essa libertação como favor imerecido. Então, pensando nesta morte, pensando nesse favor, pensando nesta graça, todos nós comamos deste pão. Oh Deus amado, nós agradecemos, Senhor. Nós agradecemos por teu sacrifício. Nós agradecemos por tua entrega. Nós agradecemos por tua vida. Nós agradecemos pelo derramar do teu amor, que encheu a nossa vida e a nossa casa, que nos achou nos piores lugares do mundo e nos trouxe à tua mesa para celebrarmos desse instante tão rico. Que teu nome seja glorificado nisso. Agora nós apresentamos ao Senhor este cálice, cujo conteúdo é o teu sangue, é a nova aliança. Esse conteúdo é o que representativamente nos purifica de todo o pecado, porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado. O que pedimos agora é que abençoe esse elemento que está nas mãos dos teus filhos, para que ao bebermos, o teu nome seja glorificado na participação desta comunhão com os irmãos e desta comunhão com os céus. Amém. Pensando no sangue que perdoa todo o pecado, que todos nós possamos nesse momento beber deste cálice. Aleluia, aleluia, obrigado Deus, obrigado Senhor pelo perdão, pelo pão e pelo vinho, obrigado pela graça, por tanto amor dispensado, obrigado pela vida, obrigado por esta comunhão com os nossos irmãos, obrigado por tudo Senhor. Wissen buis beweisen, vriende heißt du, when lies and glide when the ash me hen. Jussi wind lie weiß, aiora wemboan tufreme, Jan las tizis, hiriais anabloxi, friendly adzinde, ash marala azidia.
Devazia uga basidia. Ahandarala sididia juboa, se firmias. Ao teu nome seja o nosso louvor, ao teu nome seja a nossa gratidão em Cristo Jesus. Amém. Gente, nós vamos encerrar a nossa reunião em instantes, mas antes de dar os avisos, nós queremos orar também por algumas pessoas muito especiais que fizeram aniversário essa semana. E eu quero convidar você para buscar uma bênção de Deus, por exemplo, para a vida da minha lindíssima, queridíssima esposa, Hilde, a pastora Hilde, que para a gente, como comunidade Filhos da Graça, representa muito, absurdamente. Os irmãos sabem de todo o trabalho, de todo o empenho, de toda a dinâmica, de toda a entrega, de toda a vida que ela dedica. Ela não dedica só trabalho, ela dedica vida. Ela arranca pedaços da alma e coloca na comunidade. Quem sabe e conhece, sabe também que eu não estou exagerando quando eu falo dela nesse sentido. Então nós queremos orar por Hilde, meu bem. Nós queremos orar também por nossa querida Deise, que faz aniversário hoje. Alô Deise, um grande abraço. Nós queremos orar por Priscila, a Pri, que também é membro dessa nossa comunidade e que também faz aniversário hoje. Nós queremos orar também pela Cristina, a irmã de Hilde, que fez aniversário ontem junto com ela. E nós vamos agradecer a Deus por sua vida. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Iago, que faz aniversário semana que vem, né? Fez semana passada. Semana passada, Jesus. Já quer passar um ano em uma semana. Iago fez aniversário essa semana. E nós queremos agradecer a Deus por estas vidas. Perdoe se eu estiver esquecendo de alguém que fez aniversário essa semana. Mas você pode mandar aí o recadinho no Instagram ou no Facebook para a gente orar agora por essa pessoa, tá? Eu chamaria minha esposa aqui, mas você sabe, ela, apesar de estar linda, ela acha que não está à altura para aparecer nas câmeras hoje. Então a gente vai orar por ela agora, sem que ela esteja aqui do lado, e pedir esta bênção de Deus sobre a sua vida, como também para as demais pessoas que fizeram ou estão fazendo aniversário nesses dias, tá? Vamos orar então? Ó Deus poderoso, é com muita alegria e com um espírito cheio de gratidão que nesse instante nós queremos te agradecer por estas vidas que estão fazendo aniversário nesses dias. Eu particularmente, de forma muito especial, sou muito grato pela vida da minha vida, Senhor, do meu anjo, da minha esposa, da mãe dos meus filhos, da minha mulher, dessa pessoa que o Senhor me deu como um grande presente na vida e que faz e fará parte da minha história para sempre. Peço a bênção dobrada do Senhor sobre a sua vida, em todos os aspectos, para que teu nome seja glorificado nela. Eu te agradeço e te peço a bênção. Te agradeço pela vida da Deise. O Senhor conhece o seu coração, a sua dedicação, a sua vida que é colocada diante da tua presença. Peço também que contemple os sonhos do coração da tua filha e a abençoe de forma poderosa em todos os sentidos da sua existência, para que teu nome seja exaltado. Assim também como Marlécio e toda a sua família. Eu quero te agradecer também pela vida de Priscila, Pai. Que a bênção do Senhor continue a estar sobre ela e toda a sua família. Que o Senhor possa contemplar os sonhos, as necessidades, os desejos do seu coração e transformar todas essas coisas em bênção para a sua vida, para que teu nome seja exaltado nela e em sua família.
Eu quero te agradecer também pela vida de Iago. O Senhor conhece o seu coração, a sua sinceridade, a sua dedicação, a sua inteireza, a sua hombridade. O Senhor possa contemplar também todos os desejos do seu coração. Essa necessidade que ele tem de buscar cada vez mais a tua presença, e que o Senhor lhe abra caminhos, e que o Senhor lhe abra portas, e que o Senhor faça também ele alcançar os seus objetivos na vida para a tua glória. Eu te agradeço por cada irmão, por cada pessoa que participou esta noite da nossa programação e por outras pessoas também que fizeram aniversário. O Senhor conhece cada uma delas, que a tua bênção possa contemplá-la. Abençoa também a vida da Cris, que tem se dedicado durante tantos anos ao Senhor, ao seu ministério. Que o Senhor possa contemplar o seu coração e que todos os desejos do seu coração também, segundo a tua vontade, possam ser alcançados para o louvor do teu nome. Que a bênção do Senhor chegue e não se aparte de nós. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar, mas antes eu quero lembrar você que amanhã, às 19 horas, o pastor Edinho tem sua live de oração, né? É a Semana dos Pais. A gente vai fazer uma participação também, falando alguma coisinha, tá? Terça-feira é o que? Pais no Lar às 20 horas. Quarta, às 15 horas, Mulheres Compartilhando Graça, pastora Hilde. Na quinta a gente volta com o nosso culto, e no próximo domingo também a gente volta com o nosso culto, lembrando que pela manhã, às 10 horas, pastor Wagner estará na sua página pessoal com a Escola Bíblica Dominical, tá bom? O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus.